Boa noite, família Gelfa. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma doutrinária da nossa casa, nessa noite de segunda-feira, onde teremos a palestrante Jamile Lima, da FEEB, que trará para nós o capítulo 165 do livro Vinha de Luz, com o título Assim Como. Ela vai trazer o seu trabalho, do seu estudo em relação a esse tema. Que sejamos todos bem-vindos e que possamos estar imbuídos no amor do Pai. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Mestre Jesus que envolva a todos nós no teu amor, na tua paz. Envolve, Senhor, e fortalece aqueles nossos irmãos que estão passando por privações maiores, aqueles que se encontram doentes em casa, nos hospitais, nos abrigos. Fortalece, Senhor, esses irmãos. Senhor, instrumento de tua paz, que possamos levar o amor por onde tivermos que passar. Que sua paz se faça presente hoje e sempre. E vou ler para vocês, antes de passar a palavra para Jamile, do livro Filhos de Deus, um trecho, para vocês depois darem sequência. Tua harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e eles contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A pessoa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os seus momentos de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Depois vocês procurem um livro para continuar a leitura. Então, vamos passar a palavra para a Jamile para fazer o trabalho dessa noite. Que tenhamos um bom trabalho, que o Mestre Jesus a envolva a todos nós. Boa noite, saudações aos irmãos e irmãs do Gelfa. É um prazer estar aqui com vocês, falando de uma temática tão importante quanto o exemplo que nos foi deixado na figura do Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, como bem conhecemos. É interessante esse capítulo intitulado Assim Como, o capítulo da noite de hoje, porque ele traz uma assertiva de que, do mesmo jeito que Jesus agiu, nós também podemos agir. Claro que podemos nos perguntar, mas como será possível agir do mesmo modo que um espírito na condição de Jesus agiu? E essa resposta não é tão difícil de nos ser entregue. Isso se nós observarmos a recomendação da própria doutrina. Perguntado então sobre uma espécie de exemplo a ser seguido ou uma referência do ponto de vista moral e espiritual, a resposta foi direta: Jesus era essa resposta. E então a gente entende que se ele foi considerado pelos espíritos e ratificado por Kardec como modelo e guia, e modelo é algo que a gente se inspira, que a gente segue,
que a gente segue como uma referência para a reprodução de hábitos, comportamentos, conduções na vida, em sendo ele modelo e guia, nós deveríamos então pautar as nossas atitudes naquilo que foi feito pelo Mestre, nos exemplos que ele nos deu. Interessante observar que mesmo que a gente tenha o Sermão da Montanha, mesmo que a gente tenha as parábolas e algumas outras afirmações trazidas nos evangelhos, e ali então nos reportando ao que foi dito por Jesus, nós podemos observar que ao longo da existência dele, junto a todos nós na condição de humanidade, os exemplos foram muito mais fortes e retumbantes do que as próprias palavras. E se observarmos também, Jesus adotou as parábolas para que ficasse mais compreensível ao povo daquela época. Então as parábolas elas eram cheias de metáforas, mas se valendo de figuras que eram comuns ao dia a dia e ao cotidiano dos espíritos que estavam ali encarnados. Então ele fazia uma adequação ao nível evolutivo daqueles espíritos, mas também fazia uma adequação ao meio cultural em que eles viviam, porque senão não ia fazer sentido. E ainda assim havia uma dificuldade de compreensão de algumas coisas que ele dizia, justamente pela condição moral que alguns espíritos, ou muitos deles, apresentavam naquela época. Ficava difícil compreender, meu reino não é deste mundo, então, se ele é o Messias, se é o Filho de Deus, se é o rei que esperávamos para nos livrar do jugo que o povo de Israel vivia em relação a Roma, onde está esse reino que não vai ser construído aqui? Então, é preciso que nasçais de novo, então eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Como isso é possível? Então, tinham, de fato, conceitos, ideias que não conseguiam alcançar a condição psíquica, intelectual e principalmente espiritual daqueles que estavam ali. Mas isso não impediu Jesus de convidar alguns homens, pescadores simples, considerados rudes, ignorantes, que não haviam frequentado os bancos escolares ou as grandes cátedras, para lhes acompanhar. Isso não foi um empecilho, isso não se constituiu em um impedimento. Quando ele fez o convite, desejas ser pescador de almas, ou pescador de homens, não teve ali uma espécie de resistência. Esses pescadores aceitaram, mas não necessariamente pelo impacto da pergunta, mas pelo magnetismo daquele homem. Era uma convocação, era algo que arrastava, irresistível, pela amorosidade, pela proposta inovadora, pela possibilidade de sair da mesmice, de fazer sempre a mesma coisa e de principalmente não ver nenhum efeito. Um reino que me foi prometido, que me traria felicidade, onde eu poderia viver em fraternidade, em harmonia, em paz com todos os outros, não mais viver em guerra, nada de violência, fome, miséria. Era um convite muito atrativo. Acho muito difícil que qualquer um de nós, inclusive no contexto que vivemos atualmente, não aceitássemos tal convite. E aí, quando a gente olha, mas era o filho de um carpinteiro, era um homem simples, as roupas não eram ali bordadas a ouro ou com um tecido fino, era um homem que tinha calos nas mãos porque ele trabalhava e apresentou a ideia de que o trabalho dignificava. A profissão de Jesus já nos fala de simplicidade. Ele não foi um dos grandes doutos da época do sentido acadêmico, vamos dizer assim, mas trazia a honradez do trabalho bem feito, independente da posição que ocupemos. Isso, quando a gente até olha as obras espíritas, nós vamos percebendo que as ocupações que os espíritos têm, claro que a gente já viu um governador em nosso lar, a gente já viu os ministros, mas a gente também vê que tem aqueles que trabalham recebendo os que são resgatados de algum lugar do mundo espiritual. A gente tem aqueles que estão ali preocupados com a higiene psíquica, com restauração perispiritual, com a recepção desses espíritos. Não tem uma distinção de ocupação no sentido de que uma é mais importante do que a outra, mas de que todas as posições são valorizadas. E muitas vezes
tais ocupações que consideraríamos como simples, pequenas, de menor monta ou de importância que a gente até não daria muita, são todas compatíveis com o nível evolutivo dos espíritos e muitas vezes são espíritos de alta envergadura, responsáveis, vamos dizer, por postos de vigilância, pela recepção de portões em algumas colônias, mas que estão ali numa condição de alta importância que poucos poderiam ocupar. Porque o que determina o lugar em que eu estarei é a minha condição espiritual. O governador de nosso lar, que é um exemplo muito nosso conhecido, ele está lá não porque alguém elegeu, não porque alguém disse ele que tem que estar. O que coloca determinada autoridade, digamos assim, em um lugar no mundo espiritual é o mérito. São os anos de dedicação, que não são contabilizados como os anos aqui na Terra, mas o quanto você dedicou à sua faina espiritual ao próximo, que em verdade você está fazendo a você mesmo, sempre em primeiro lugar. Essa ideia que às vezes nós cultivamos e que Jesus bem exemplificou, que o tema, o assunto do capítulo é assim como, então, do mesmo jeito, assim como Jesus podeis fazer, e ele foi categórico quando nos disse, sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais, é porque ele sabia que nós poderíamos. Agora, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa ter esforço. E vamos lembrar que Jesus não fez a afirmação do tipo, você precisa ser como eu sou. Ele não falou, seja como eu sou. Ele disse, sois deuses. Faça jus a essa condição. O que ele estava dizendo com essa afirmação é, do mesmo jeito que eu sou criatura divina, você também é. E se Deus é justo e parte de um princípio de justiça, Jesus e nós tivemos a mesma origem e teremos a mesma destinação. O que ele queria dizer é, estou nesse lugar, mas já estive onde você se encontra. Logo, você vai poder fazer o que eu fiz e muito mais. Porque a gente não há de querer que um espírito já tenha parado na sua possibilidade evolutiva. Ele é um co-criador cósmico, continua a cuidar de todos nós na condição de governador desse planeta. Não para jamais. E ai de nós se ele parasse, está aí a cuidar de todos nós, a zelar por todos nós, por cada um, a despeito das mazelas morais que ainda carregamos. Mas que fiquemos tranquilos, são mazelas temporárias. À medida que formos evoluindo, nós vamos percebendo que algumas coisas são desnecessárias, que tem hábitos, que tem pensamentos que já nos fazem mal cultivá-los. Vamos deixá-los de lado para viver melhor. Vamos chegar a esse ponto de perceber. Já estamos percebendo. À medida que buscamos conhecimentos do ponto de vista espiritual, à medida que vamos ampliando o nosso olhar e que o próprio íntimo, quando se encontra vazio, entristecido, deprimido, é um sinal de que ele está clamando por algo novo. Desejamos alçar outro nível de evolução. E não precisa ser um salto quântico. Esse é um ponto que eu quero aqui trazer para a gente refletir. Quando eu estava falando dos sois deuses, essa ideia que às vezes a gente tem e cultiva, que pode ser inclusive uma forma de nos boicotar. Quando a gente faz esse comparativo, mas eu não sou Jesus. Mais uma vez eu digo, não houve a afirmação, seja como Jesus. A afirmação é, seja o melhor que você pode, mas tendo Jesus como modelo. Claro, pelo relato ou relatos que os espíritos nos trazem, Jesus fez uma espécie de estrada reta. Ele não teve alguns desvios que são comuns à nossa caminhada. Ah, poderia tê-los? Sim, poderia. Mas o que nos é contado e relatado é que ele fez um caminho reto, como outros espíritos também podem fazê-lo. Tudo depende do livre-arbítrio, dos estímulos que cada um recebe e da motivação interna. Então, digamos que ele chegou um tanto quanto mais rápido a essa condição, mas, obviamente, que foi passando por todas as etapas necessárias ao crescimento evolutivo. É nesse sentido que ele é modelo e guia, mas ele não fez a afirmativa, faça como eu fiz, só vale a pena se você fizer do jeito que eu fiz. Não, ele se colocou como exemplo. Olha, é assim que a gente consegue chegar.
E isso está muito forte na afirmação dele de que eu sou caminho, verdade e vida. Ele simplesmente disse: quereis evoluir? Então pronto, tens aqui o caminho. Caminho no sentido de que o que eu trilhei é o que precisa ser trilhado por você. Mesmo que você, para fazer esse caminho, você demande milhares de encarnações, mas você vai trilhar o caminho que sou eu. A outra questão é verdade. Verdade, não aquela que se impõe, mas a que é demonstrada, a que é constatada. De fato, Jesus, como personificação do amor, da bondade, da justiça, sem preconceito, sem distinção, acolhendo os outros de acordo com as possibilidades de cada um, ele trouxe a verdade da imortalidade da alma pela ressurreição. Ele trouxe a ideia da reencarnação, quando propõe é preciso que nasçais de novo. Então ele já nos disse, olha, você tem várias possibilidades de existir e de fazer correções na sua rota espiritual. Você é imortal, é o que lhe permite inclusive reencarnar. E olha, tem um pai amoroso, aguardando que você volte ao seu regaço, mas aguardando que você volte melhor. Cada vez que você venha ao proscênio terrestre e retorne ao mundo espiritual, você estará melhor, porque você progrediu. Não quer dizer que você vai virar espírito perfeito, puro, em uma única encarnação, não. Mas que dentro do que você pode, as mudanças precisam ser estabelecidas. É esse limite e entendimento que precisamos adotar e ter sobre essa ideia de que Jesus é modelo e guia. Ele é e não vai deixar de ter essa condição. A questão é, dentro do que esse modelo e guia nosso fez e demonstrou, diante das situações que a vida me apresenta e que eu as criei todas pelo livre-arbítrio, como posso agir dentro do meu nível evolutivo, olhando e tendo Jesus como modelo? Esse é o exercício. E não ser como Jesus foi, não temos condições. Isso é óbvio. O próprio Jesus, quando recomendou orai e vigiai, ele sabia que só precisa vigiar aquele que não tem equilíbrio permanente. Nós temos, inclusive, até uma tentativa de nos mantermos em equilíbrio boa parte do tempo, mas a nossa condição psíquica, moral, emocional nem sempre nos permite. Até porque a gente precisa considerar que na nossa caminhada evolutiva nós somos um fruto das experiências do passado. Então as inquietações vão aparecer, os débitos que nós criamos em relação ao nosso próximo vão precisar ser quitados e tudo isso causa inquietação, irritação, ressentimento, mágoa, ciúme, todos os outros sentimentos e emoções que nós bem conhecemos. Nesse sentido, nós ainda não conseguimos permanecer 100% do tempo equilibrados. Por isso que ele recomendou: ora, mas também vigia. O que é vigiar? É manter-se alerta. Olha as situações de perigo, olha as situações em que você pode ser levado à falha, ao erro, à agressividade. Se mantém em oração, vigilante, medita, contempla. Faça uma atividade física que lhe permita também fazer uma higiene mental. Cuide da sua perspectiva espiritual. Isso tudo lhe ajuda a manter-se vigilante, junto com a oração. Então ele já sabia, ele sabe que não temos ainda essa condição espiritual de nos mantermos permanentemente equilibrados. Sempre vamos precisar de uma música, de uma conversa agradável, assistir uma palestra, ler um bom livro, fazer um passeio, estar em contato com a natureza, com as pessoas que amamos, familiares, amigos, a comunidade do centro espírita, enfim. O que você achar que para você é algo que lhe reequilibra, adote no seu dia a dia. O que não dá é a gente, por exemplo, cuidar do nosso aspecto espiritual na segunda-feira e só voltar a fazer isso no sábado. É todo dia, é permanente ou várias horas no dia. Você é que decide. Cada um vai ter o seu parâmetro evolutivo. Uma outra coisa que lhes trago também, quando a gente fala em possibilidades de evolução ou estratégias de reequilíbrio dentro dessa ideia do orai e vigiai, às vezes a gente tem um desejo de ser como o outro é. Ah, fulano medita 30 minutos todos os dias.
Ou então, alguém consegue ler um livro em 2 dias. Não é o outro o seu parâmetro, você é o seu próprio parâmetro. Se você não consegue ler um livro em 2 dias, isso não é um problema, o problema é não ler nunca. Se você lê em um mês, leia em um mês, você vai estar ganhando do mesmo modo. Talvez esteja ganhando até mais. Porque em lendo o livro um mês, o outro que já tem o hábito de ler 2 dias, você está dando um salto evolutivo maior do que o outro que já está habituado. Porque dentro da sua condição, que nada lia, ler um livro em um mês é muito mais, vamos dizer, não é que seja uma questão só de mérito, mas é uma medida de esforço muito maior. Porque você saiu de um lugar que você não estava e chegou em um que lhe constitui uma grande vitória. O outro já está. Então o esforço dele em ler um livro em 2 dias é menor se a gente comparar quem não lia e que consegue ler um mês. O parâmetro não é o outro, você é o seu próprio parâmetro. Comparação parte muito de uma perspectiva de envaidecimento. Como eu desejo ser como o outro se encontra, eu acabo vendo nele a minha possibilidade. Eu desejo superar, eu desejo me comportar, ser como o outro é. Não é por aí. Eu posso achar interessante aquele hábito e querer adotá-lo para mim, mas na minha medida, como eu posso no momento. E quando a gente vai conseguindo no momento essas pequenas vitórias, a gente se torna capaz de conseguir vitórias maiores, mas tem que começar. A nossa questão é que a gente já quer começar a ser grande, não tem como. Veja como Deus fez, nos criou simples e ignorantes. Ele não nos criou já perfeitos. Por que que a gente quer ser perfeito, contrariando inclusive a lei divina? Simples e ignorante para percebermos, ampliar a consciência, ganhar complexidade. E aí sim a gente vai chegar nessa condição que a gente deseja, mas sem pressa, com respeito. A gente fala de indulgência, tem que ser indulgente com a gente também. Só não pode confundir indulgência com conveniência ou conivência. Ah, eu sou imortal, então eu posso deixar um pouco mais para frente. Eu não tenho várias encarnações, na próxima eu cuido disso. Não, não é essa a proposta, não é procrastinar. É identificar a minha realidade espiritual no momento e saber onde eu posso chegar. Onde eu consigo alcançar o maior patamar do ponto de vista espiritual. E são em coisas pequenas, porque nas grandes, se a gente não tem estrutura moral, a gente vai cair, vai se frustrar, vai achar que não é capaz, vai parar nessa caminhada e essa não é a ideia. É sempre aos pouquinhos. Se eu não leio um capítulo, leia uma parte do capítulo. Eu estou trazendo o exemplo do livro, mas podem ser com outras coisas. Se eu preciso cortar o açúcar da minha dieta para poder cuidar melhor do meu corpo, eu não vou parar de comer açúcar de uma só vez. Se eu uso uma colher de chá, eu posso usar metade dessa colher até fazer a redução, me acostumar, me adaptar. É um tempo grande de condicionamento. A gente não tira isso da noite para o dia. É nesse sentido que, quando a gente encontra a afirmação no próprio Espiritismo, que está lá no Evangelho, que todos nós conhecemos, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço em domar suas más inclinações. Observem que não tem aí a ideia de que o verdadeiro espírita é reconhecido quando ele se torna perfeito. É quando ele se esforça. Então, se nós nos esforçamos, e essa afirmação não é à toa, porque o esforço mobiliza o nosso campo energético, a nossa psicosfera, e outros fluidos passam a nos envolver, fluidos de maior qualidade. E quanto maior a qualidade desses fluidos que a gente cria pelos pensamentos, por aquilo que a gente alimenta, pelos sentimentos que a gente nutre, a gente se transforma em um atrator magnético e espiritual. Então, aquilo que eu estou emanando pelo esforço em modificar tanto os pensamentos quanto os sentimentos, irão atrair, então, espíritos compatíveis com aquilo que eu desejo. Aí os bons e generosos espíritos vão se aproximar e vão nos ajudar nessa mudança, nos colocando para cima, fazendo com que
esse nosso processo de evolução tenha ajuda, tenha apoio, tenha suporte e que a gente se torne, então, em algum momento mais leve, mais motivado, interessado em crescer espiritualmente. Nós temos uma tendência, eu compartilho, não sei se vocês observam isso, mas acho que também não é difícil observar, que a gente tende muito a olhar só o obsessor, o espírito que nos perturba, as situações que são difíceis. A gente prioriza as notícias de violência e esquece que tem tantas boas notícias para serem divulgadas, propagadas, para que a gente lance nas redes sociais, mas a gente tem ainda uma tendência, pela própria condição do planeta e nossa evolução, em olhar para aquilo que ainda nos mantém na retaguarda. Mas a gente pode olhar sim para as coisas boas, do mesmo jeito que esses espíritos ajudam na nossa manutenção em um nível evolutivo, os bons espíritos também nos ajudam a chegar a um outro nível. É esse o nosso foco, é livre-arbítrio. Cada um vai escolher aquilo que chama mais a sua atenção. Então eu vou ficar alienado, deixar de saber das notícias? Não. É só assisti-las, saber delas, mas não se envolver emocionalmente. Você não precisa vibrar do mesmo jeito que o assassino, você não precisa lamentar angustiosamente do mesmo jeito que a vítima, mas você pode adotar a postura da vibração pelos dois. Se você não consegue não se inquietar vendo essas coisas, não assista. Você tem outras opções, você tem outras possibilidades para ir se acostumando a um novo patamar fluídico, vibratório, sintonizar com outras faixas. Elas não deixaram de existir, estão aí, esperando a nossa adesão. Cada um vai aderir àquilo que lhe aprouver, àquilo que lhe interessar. É uma questão de escolha. Você é o próprio senhor do destino que lhe aguarda. É você quem constrói o seu futuro e ninguém mais. É nesse sentido que nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser, tanto para o bem quanto para coisas que não são interessantes do ponto de vista espiritual. E quando a gente diz, mas parece tão difícil, não é. A gente faz esforços no nosso dia a dia quando algo nos interessa. Depende de um posto de trabalho, se a gente quer alguma vaga no Enem, se a gente viu ali alguma promoção que está com preço em conta, a gente faz de tudo para alcançar. Se a gente quer comprar alguma coisa para um filho, para um amigo querido, a gente faz todos os esforços, economias e consegue. Até fica endividado, mas consegue. Observe as coisas mínimas, é uma proposta que eu lhes faço. Estou trazendo aqui exemplos materiais porque eles ainda nos são próximos. Observem no dia a dia de vocês. Pensem em uma coisa que vocês já quiseram muito. E o que é que vocês fizeram para alcançar? E depois que refletirem, me diga, não teve esforço nisso? Você não conseguiu? Caso você não tenha conseguido, isso não lhe isentou de trazer alguns esforços para alcançar. Talvez uma circunstância ou outra não permitiu, mas teve esforço. Só que tem uma questão. Na questão material, a gente pode até não alcançar, mas na espiritual sempre alcançaremos. Essa é a diferença e por isso nós ficamos mais plenos com as vitórias do ponto de vista espiritual, porque elas são perenes. Elas não desaparecem como em qualquer prazer que a gente usufrua do ponto de vista sensório, de uma bebida, de uma relação sexual, da alimentação. São prazeres transitórios. Naquele momento ali usufruiu, terminou, ponto, acabou. Mas do ponto de vista espiritual, a lembrança de uma lágrima que a gente enxuga, ou um abraço que recebemos de alguém de consolo, ou de um longo tempo afastado e que ali a saudade se manifesta com maior força, quando a gente recorda essas situações, a gente sente aquele prazer e ele volta com força, ele é perene, é permanente, leva-se para sempre. Querem ver um exemplo disso? São mais de 2 milênios que Jesus esteve aqui. Mas todos os anos, na época do Natal, a gente sente uma mudança do ponto de vista energético. Isso é para sempre. Não tem um ano em que a gente não experiencie. As pessoas ficam mais leves, mais doces, a cortesia se estabelece, ficamos mais tranquilos, mais calmos, compreensivos, inclusive para conosco. Isso significa
que os tesouros da alma, porque somos alma, somos essências espirituais, permanecem imortais ou eternos do mesmo jeito que a nossa natureza se constitui. É nesse sentido que a gente traz um entendimento que é comprovado pelas nossas próprias sensações, sentimentos, impressões, que elas não são produzidas pela matéria, não são as células que nos permitem sentir amor. Elas são influenciadas por esse sentimento, pelos hormônios que são produzidos no corpo e por aí vai. Mas quem sente é o espírito. É lá, é nesse lugar, esse lugar que é o que somos, que tudo então se origina, que tudo se produz, que tudo acaba gerando o futuro que a gente deseja. Por isso, não adotemos a postura do temos tempo porque somos imortais, porque amanhã, numa nova vida, ou no futuro próximo ainda dos anos que não sabemos quantos ainda possuímos, por isso que devemos então fazer tudo, porque a gente tem essa ideia, vai ficando mais velho, então o tempo vai encurtando. Você não sabe quanto tempo vai durar a sua encarnação. Quem disse que o mundo espiritual determina o quanto e o como nós devemos fazer por uma questão cronológica ou fisiológica? Você pode ter alguns anos de vida, 25, 30, quem sabe? Faça o que lhe é possível. Do mesmo jeito que você pode ter 70 e achar que já não tem mais tempo e vive até os 100. 30 anos, 3 décadas, quantas coisas podem ser feitas? Kardec nos entregou a maravilha do espiritismo em 14 anos de extrema dedicação, 14 anos dentro da sua encarnação. Já imaginou se ele disse, não há mais tempo espiritualidade, agora que eu já sou um homem idoso, eu não vou conseguir fazê-lo. Já imaginou do que ele nos privaria? Obviamente que seria então escolhido algum outro espírito, mas era ele o missionário, era ele quem deveria trazer a doutrina espírita. Já imaginou se ele se negasse? Não nos neguemos à evolução, estamos aqui para isso. Mas também não se violente fazendo mais do que você pode. Isso é o que a gente precisa fazer. Hoje, espíritos encarnados, com esta condição espiritual, o que posso fazer para melhorar? Faça, invista, falhou, caiu, não deu, volte novamente. Lembre-se, estamos todos condicionados em comportamentos há séculos, há encarnações que estão aí no tempo e que a gente não pode, conscientemente encarnado, resgatar, mas está na memória espiritual. Então leva tempo mesmo para a gente debelar essas questões. Aí a gente acha que não pode. Pode sim, mas precisa repetição, persistência, é esforço diário, todos os dias, toda hora. Não conseguiu? Tente outra vez. Recordemos de Raul Seixas, é assim que a gente consegue, não é de uma hora para outra. A gente precisa, de um certo modo, perder essa ilusão de que o esforço evolutivo é num passe de mágica. Fiz aqui uma oração e amanhã acordo, então, sem aquela imperfeição temporária. Não é. Quem se acostumou a ser maledicente não vai deixar de ser da noite para o dia. Mas se eu falo das outras pessoas 10 vezes ao dia, eu posso me exercitar em falar 9, daqui um tempo 8, depois 5 e deixo de falar. E chega momentos na vida que quando a gente vai buscando as questões do ponto de vista espiritual, a gente se cansa de outras. Paulo, o apóstolo, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, eu recomendo inclusive essa leitura, é importante para todos nós. Já fiz essa leitura, faz de novo. Porque mesmo que a leitura seja a mesma, a nossa consciência vai mudando com o passar do tempo. Então a gente pode acabar apreendendo de um modo mais ampliado e conseguindo até colocar em prática no nosso dia a dia de uma forma mais assertiva, mais plena. Mas voltando a Paulo, ele diz que nessa questão, a 1009, que uma forma que a gente tem de evoluir é quando a gente fica enfadado das próprias imperfeições. Chega um momento que a gente cansa de ser assim. Eu imagino que vocês já devam ter experimentado, caso não, vão experimentar em algum momento, porque faz parte da evolução do espírito, uma espécie de sensação de que isso aqui já está inadequado, eu não gosto mais disso. De repente descobri que não me sinto mais bem com algumas pessoas, que não comungo mais de alguns comportamentos,
que antes o que para mim era um grande prazer estar numa roda comentando sobre a vida de alguém, algum comportamento, fazendo chacota, dando risada, hoje em dia isso já não me causa mais prazer. Já não é mais interessante, eu já gostaria de estar fazendo outras coisas, de estar numa roda de conversa mais interessante, tratando de temas mais elevados. Então eu vou me sentindo cansado, é o que Paulo diz, você não quer mais aquilo. Isso significa que você é melhor do que os outros, que aquelas pessoas ou espíritos são inferiores? Não. Significa que você está vibrando numa outra faixa. Nem melhor, nem pior. Você está fazendo movimentos evolutivos. Então, aquele lugar que antes para você era interessante e que você se comprazia em estar nele, já não está mais. Quando essa inquietação aparece, significa que você está sendo chamado a subir mais um ou alguns degraus. A evolução está acontecendo porque pelo seu esforço de espiritualização, essa sua faixa vibracional perdeu sentido, porque você começa a vibrar em uma outra. Você pode até ter alguns momentos em que você volta a esse comportamento, mas você já está sendo convocado para o outro. Aí vem a inquietação, não devia ter dito, para que eu fiz isso? Eu já sabia que não deveria fazer e voltei a fazer. Aí começa a se arrepender, sente remorso, fica inquieto, eu não quero mais, eu não vou mais fazer. São movimentos que a gente vai percebendo, por isso que tem que estar vigilante em oração, porque eles podem acontecer e a gente deixar passar despercebido. Mas quem está voltado para o crescimento espiritual vai dizer, olha, isso aqui já não é mais interessante, eu já vou buscar outras coisas que me deixem feliz. E aí você vai crescendo, vai mudando de faixa, outros espíritos irão estar ao seu redor e você vai vendo que aquela casa que antes estava sobre a areia está se constituindo sobre a rocha. Você vai se sentir mais firme, mais feliz, vai confiar mais em si, vai ter autoestima, vai se sentir então bem acolhido pelos bons espíritos e aquelas sintonias do passado vão perceber que com você não vai ter mais possibilidade, você já está em outro patamar. Não tem processo desobsessivo melhor do que esse. É quando a gente descobre que a desobsessão quem faz somos nós mesmos. Porque a obsessão nada mais é do que uma união entre espíritos compatíveis naquilo que sentem, naquilo que nutrem. Não tem um espírito perverso aí, solto no espaço, que nos elege como seus prisioneiros do ponto de vista emocional. Não. Assim, Deus seria injusto. Ele criaria seus filhos para ficar aí, então, à mercê dos outros que não conseguiram evoluir. Nós convidamos e atraímos esses espíritos, são os nossos parceiros, companheiros, coniventes com a nossa faixa vibratória. Quando mudamos, quando nos esforçamos e percebemos que somos muito mais do que aquilo que nos apresentamos no momento, eles vão desaparecer. Eles não vão conseguir mais entrada nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, porque mudamos. E podemos até ser para eles o que Jesus é para nós, exemplo, modelo, guia de superação e evolução espiritual. Tem um trechinho desse capítulo que eu destaco aqui, vou ler para vocês, que diz assim: todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais, conduziu ao serviço ativo no bem de todos, inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Observe que aqui não tem uma afirmação de que Jesus não podia ter alegrias. Não tinha alegrias superficiais, como nós buscamos numa sociedade materialista, de consumo, status, o celular de ponta, o último carro. Demonstrar para os outros, às vezes à custa de sacrifícios enormes e desnecessários, que temos isso, temos aquilo, podemos. Está demonstrando isso para quê? Por quê? A matéria vai acabar um dia. Quando a gente chegar no mundo espiritual, a nossa consciência não vai perguntar qual era a cor da sua pele, qual era a sua classe social, quais títulos acadêmicos você teve, que profissão você teve. Não são essas perguntas que nos serão feitas. As perguntas, ou a principal é o que você fez como espírito da oportunidade que você teve. Quando volta então ao mundo terreno, não vai adiantar título,
não vai adiantar a questão econômica, nada disso. Isso é do mundo material. A gente deve buscar, fazer bem, conforto é um direito que todos nós temos. A questão é quando essa busca excede a questão espiritual e se torna a mola propulsora da nossa existência. É o que ganha centralidade e importância. É um ledo engano. É uma leitura de quem apenas vê a matéria e até se identifica com ela. Morri, esse corpo desapareceu, eu acabei. Não. Vamos continuar e vamos precisar dar respostas àquilo com que nos comprometemos. Mesmo que a gente não acredite, que a gente não queira, que ache que o mundo espiritual é tudo fantasia, a gente vai constatar que não é. Então busquemos, não de uma forma apressada ou atabalhoada, não fique perguntando se tem mais tempo, faça. Sempre vai ser considerado qualquer esforço de avanço do ponto de vista espiritual. O que nos nutre é a esperança, não a esperança fictícia baseada em coisas sem de fato solidez, mas a esperança na imortalidade, a concretude de nossa fé e que a gente sempre vai melhorar. Uma coisa que costumo dizer, mesmo que não queiramos, mesmo que não acreditemos, vamos ser perfeitos e felizes. Foi para isso que Deus nos criou. E essa constatação vai ser fácil. A gente morre todos os dias quando dorme. É um exercício que a misericórdia divina nos dá para não sofrermos adiante no momento do nosso desencarne. Então, todo dia a gente vai ao mundo espiritual, respira o verdadeiro ar da nossa origem divina e espiritual e volta para o mergulho na carne. E no momento, isso vai ser um transe muito mais tranquilo, porque a gente já sabe como ele ocorre. E não é só todo dia quando eu durmo, eu já desencarnei várias vezes em outras vidas. Então, é nesse sentido que a gente precisa cultivar a vivência do mundo espiritual. Leia um capítulo importante que está lá em O Céu e o Inferno, A Passagem. Já li, leia de novo. É o último capítulo antes dos relatos dos espíritos no mundo espiritual, onde tem a explicação do desencarne, que a gente vai ver que nada mais é do que o fruto do bem ou do mal viver. Mais uma vez, a gente é senhor do nosso destino e essa ideia de cuidarmos do nosso próprio destino não está só na questão do desencarne, está em todas as atitudes, em decisões que nós tomamos. E a gente pode criar também um hábito. Como Jesus faria, ou melhor dizendo, o que Jesus espera que eu faça diante dessa situação. Busque não reagir sempre, pense antes. Joana de Ângeles sempre recomenda, antes de agir, reflete e após agir, reflexiona. Reflexão sempre, observação permanente, atenta. Do mesmo jeito que a gente bebe água todos os dias, do mesmo jeito que a gente se banha todos os dias, a observação também precisa ser diária e atenta. Quando precisamos de uma medicação, nós cumprimos horário, nós temos uma regra, não ficamos sem ele. Também assim devemos agir do ponto de vista espiritual. Não é que a gente vá perder a espontaneidade ou viver escravo dessas observações, mas ficar um pouco mais atento. Buscar atitudes, posturas e comportamentos que nos ajudem a manter o equilíbrio a maior parte do tempo. Porque quando as provas aparecerem ou as situações de aprendizado, eu estarei muito mais preparado. E caso eu sucumba, não consiga o êxito desejado, eu já vou saber quais são os meus pontos fracos. E da próxima vez que o aprendizado então se apresentar, eu estarei mais forte e a possibilidade de acertar vai ser bem maior. Eu falei há pouco das alegrias artificiais em que Deus não permitiu que Jesus estacionasse. O que são alegrias artificiais? São todas aquelas que atendem só à matéria. As alegrias verdadeiras, perenes, são as da alma, aquela que é fruto de fazer o bem, de ter um convívio harmonioso com as pessoas, de me permitir crescer espiritualmente. A gente conhece bem quais são as alegrias verdadeiras, são as que engrandecem a alma, são as que fazem com que a gente acorde motivado para um dia. Ele pode até ser difícil, mas eu tenho a certeza que eu tenho ali o apoio dos bons espíritos. Então, quando a gente vê a afirmação de que não foi permitido a Jesus estacionar em alegrias artificiais, a gente deve buscar o mesmo exemplo. A gente já sabe quais são as alegrias necessárias à alma. Se ainda nos mantemos nas outras, do ponto de vista sensorial, material, do consumismo,
Vamos buscando as reduções, não precisa ser da noite para o dia, de uma forma brusca, porque a gente vai cair em tentação daqui a um tempo. Vamos aos poucos, nos habituando, mudando a nossa energia e a gente vai ver que as coisas então fluem de modo mais natural. Mais adiante no texto tem aqui dizendo que ao término da missão sublime de Jesus, Deus lhe deu a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Esse homem interior é o espírito, que precisa recuperar-se em essência. Então, quando ele diz aqui que o caminho é o sacrifício, vamos lembrar que sacrifício não necessariamente é algo penoso. Sacrifício significa sagrado ofício. É quando então eu cultivo as questões espirituais e o meu ponto de vista de ascese, de crescimento, de progresso, acima de qualquer outra coisa que é passageira, que não vai ter uma finalidade na minha caminhada evolutiva. Então, sacrificar ou ter um sacrifício pessoal significa largar algo menor, restrito, pequeno, por algo maior, permanente e que vá me trazer felicidade. A gente tem uma ideia de sacrifício como se fosse um castigo, algo que eu devo abandonar, que me dava alegria por uma coisa fastidiosa, cansativa. Nada disso. Sacrificar-se é largar algo que falsamente me dá alegria por algo que verdadeiramente me satisfaz. Porque eu não sou matéria, eu estou nela. Eu sou espírito. Por isso que o tal vazio existencial se instala. É porque eu alimento aquilo que é permanente com o que é de fato fugidio. Eu alimento o espírito com o que é material. Não vou ser feliz nunca. É nesse sentido que eu sacrifico aquilo que é do aspecto material para poder obter aquilo que é da minha essência. É esse o nosso aprendizado e é assim que a felicidade se implanta. E aí, às vezes, quando a gente ouve alguns espíritos dizendo é nas coisas simples que nos tornamos felizes. De fato, sim, porque a gente vê simplicidade no canto dos pássaros, simplicidade com alegria na natureza se manifestando, num sorriso que a gente consegue tirar de alguém, numa lágrima que a gente seca, no simples fato de olhar o céu azul ou até as nuvens que podem estar no nosso horizonte, mas que são todas elas congregações de manifestação divina. Aí a gente chega naquele estado que Irmã Dulce anunciou, nos olhos do outro eu vejo a Deus. Para que melhor possibilidade de alegria do que essa? É nesse caminho que nós estamos, e aí tudo será motivo de felicidade. Eu não vou mais achar que o outro está me agredindo, eu vou compreender que ele manifesta o nível evolutivo que ele pode. Não é a mim que ele desagrada ou ofende, é o que ele pode ofertar. Ele está na caminhada dele. O problema é se eu respondo da mesma forma. E a gente já sabe que não é essa a melhor. Ele é o meu instrumento de evolução. Eu não vou me igualar a ele, porque ele está adoecido, moral e espiritualmente. E assim esse homem interno vai se fortalecendo e a gente vai conseguir ser feliz. E eu finalizo com a própria frase do capítulo que diz: assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. E é esse convite que eu lhes faço, contrário dessa afirmação. Não vamos buscar as facilidades terrestres, porque em sendo Jesus o modelo e guia, ele já apontou qual é o caminho. Trabalho no bem, sacrifício, renúncia, sabendo que estamos abandonando o menor por algo maior, permanente e que de fato nos fará feliz. Esse é o convite. Assim como Jesus o fez, façamos dentro das nossas possibilidades. Você verá, acontecerá uma revolução no seu íntimo espiritual e felicidade será a colheita obrigatória que você fará. Uma boa noite, fiquem com Deus.